Sabe que, se eu fosse obrigado a escolher uma das, ou até talvez a aula preferida entre todas do curso, muito provavelmente seria essa aqui. Porque essa aula, a gente entende, deixa eu fazer um parênteses aqui, tá? Esquece a prova. Calma, esquece a prova. Viva essa aula não pensando na prova, mas, e que eu quero despertar isso em você, mas, sabendo que essa aqui é a base, inclusive, de toda a nossa vida econômica. Se você entender essa aula aqui como cidadão, se você entender essa aula como especialista em investimento, que depois de amanhã você vai ser, você consegue explicar para pessoas o funcionamento econômico do nosso país. E essa aula, talvez, vai fechar, inclusive, a nossa lá de Bacen que a gente viu antes, a do CMN, dá um fechamento bem legal entre esses temas. É certamente um dos meus temas preferidos. Beleza? Bora lá então falar de taxa Selic, a taxa básica da nossa economia e outras taxas também, mas a mais importante certamente é a Selic. Pois bem, a gente começa falando do Banco Central. Lucas, mas o Banco Central já passou, calma. Eu sempre digo pra você, eu gosto que você entenda o porquê das coisas. E repito, viva essa aula como se nós estivéssemos conversando, e nós estamos. Olha só, qual que é, lembra da aula, né, do Banco Central? Qual que é o objetivo fundamental, principal do Banco Central? O objetivo fundamental, desde a sua independência, em 2021, é assegurar a estabilidade de preços, ou seja, assegurar com que os preços fiquem estáveis. O que são preços estáveis? É o controle da inflação, né? Inflação, inflar os preços, se eu torno eles estáveis, eles não sobem tanto. Fala aí, tubarão, deixa eu invadir rapidinho a sua aula, porque eu tenho um recado bem importante. E eu, se fosse você, prestaria muita atenção. Olha só, no dia 9 de março, segunda-feira que vem, às 20 horas, aqui neste canal do YouTube, eu farei uma super live, onde eu irei entregar o caminho para você ser aprovado ou aprovada nas novas certificações da Anbima. No que eu tô chamando de missão Anbima. Você sabe, missão dada é missão cumprida. Então, posso te pedir para participar junto comigo dessa missão? 9 de março, 8 horas da noite. Vou dar o caminho. Clica aqui embaixo para você não perder de jeito nenhum. A nova aprovação das novas certificações estará nessa live e eu quero você comigo. Então, o principal objetivo do Banco Central é assegurar a estabilidade dos preços. Beleza? Legal. Segurar a inflação. Como que funciona isso? Desde 1999, nós vivemos no sistema de metas de inflação. Ou seja, o cara que manda neles, o grande chefão, define uma meta, um direcionamento, que é a meta de inflação. Essa meta de inflação é importante por quê? Porque traz previsibilidade para o mercado. O mercado começa a olhar assim, caramba, se eu sou um país que sistematicamente, rotineiramente, ano após ano, eu entrego a meta de inflação, eu sei que ano que vem essa meta de inflação vai ser batida de novo, então eu penso assim, caramba, os preços vão subir só 3%. Ou seja, eu não preciso preocupar em subir o meu preço, porque os meus recebimentos não precisam aumentar mais que 3%, porque os preços não irão subir 3%. Lembra que eu recebo dinheiro de você e vou comprar outras coisas. Então, se o meu curso, se a minha projeção de inflação para o ano que vem é 10%, eu deveria subir os meus cursos aqui em 10%, para eu ganhar 10% a mais, para pelo menos conseguir comprar as coisas que vão subir 10%. Por isso que a meta de inflação é importante. Quando tem uma meta de inflação, e a nossa do Brasil é 3% hoje, tá? A CMN determinou isso, eu penso assim, então os meus cursos, ano após ano, eu só preciso subir 3%. Porque as coisas vão subir só 3%. Na teoria é essa. Então, por isso que a meta de inflação é importante. Então, o chefão define a meta de inflação de hoje, atualmente 3%. Não precisa saber isso aqui, tá? É só o conhecimento mesmo, para ficar claro na explicação. E cabe ao Banco Central entregar essa meta que foi definida pelo chefe dele. E ao entregar isso, se eu bater a minha meta de 3%, eu estou assegurando estabilidade de preços. Consegue entender como as coisas se fecham? Bom, como é que eu vou... Perdão. Vida real na prova, né? Como é que eu estaria assegurando estabilidade de preços? Ora, batendo a meta de inflação que o meu chefe mandou. Que meta que ele mandou? Atualmente para o Brasil, 3%.
E como que eu faço isso principalmente? Através de política monetária, na aula que eu já te expliquei, e também, talvez principalmente, através do Comitê de Política Monetária, que é o Copom. Comitê de Política Monetária. Você vai entender por que a gente está falando nele. O Copom, ele é formado pelos diretores do Banco Central. Então, o Banco Central, já que ele tem como objetivo fundamental assegurar essa estabilidade de preços, ele criou um comitê especializado em política monetária para conseguir entregar essa meta que o chefe dele vai dizer todos os anos, né? Então, 3% é a minha meta. Se eu entregar 3%, eu estou entregando minha principal meta, meu principal objetivo. Entende como tá fechando as coisas? A gente vai conseguindo entender construção do conhecimento. Pô, Lucas, legal, entendi. Então tem um direcionamento que o meu chefe mandou eu fazer. Eu preciso entregar esse direcionamento porque assim tá claro. Estou entregando a meta. Que nem vocês têm aí no seu dia a dia, de quem já é bancário, trabalha cooperativo, vai entrar e fala assim, a principal linha desse mês é crédito. Você tem outras linhas, claro, mas o objetivo fundamental é entregar crédito. A meta principal do Bacen é assegurar a estabilidade de preço. Beleza, então, eu tenho um comitê que faz isso, o Comitê de Política Monetária. Quem é esse cara? Esse cara tem como objetivo definir a taxa Selic meta, já vou falar um pouquinho sobre ela, né? E divulgar o relatório de inflação a cada trimestre. Essa Selic meta, tá? Ela vai ser a referência para o mercado. Referência. Então pensa comigo o seguinte, tá? Vamos supor, vamos falar de referência aqui. Eu, Lucas, sou um apaixonado por carro. Então eu gosto sempre de exemplos de carro, tá? Vamos supor que eu, Lucas, tá? Tenha um carro aqui, né? Não riam da minha habilidade de desenhar. Só que seja um carro. Tudo bem? Até botar uma legenda aqui para não acharem. Não entendi que era um carro. É um carro, tá bom? Beleza. Quando eu vou colocar meu carro para vender, ok? O que eu faço? Eu busco uma referência. Eu vou lá olhar na tabela FIPE o preço do meu carro. A tabela FIPE é a referência para o preço do carro que eu vou vender. Então, se na tabela FIPE está 50 mil que vale meu carro, eu vou colocar algo em torno de 50 mil. Eu posso colocar o meu carro, se na FIPE o carro está 50 mil, eu posso no meu anúncio lá na Web Motors, né, que é um site de venda, colocar por 80 mil? Posso? Posso. Só que muito provavelmente eu não vou vender o meu carro, a não ser que seja um carro muito exclusivo, de colecionador, sei lá, né? Então a FIPE é a referência. Então, o Comitê de Política Monetária, ele define a taxa Selic meta, que vai ser a tabela FIPE do dinheiro, a referência do dinheiro. Ou também chamada taxa básica de juros. Porque ele define essa taxa básica, essa tabela FIPE, e todo mundo negocia dinheiro no Brasil olhando essa referência. Então a taxa Selic meta, que ele fala, a meta da taxa Selic, ou seja, eu quero que vocês usem essa referência. Por isso que se usa Selic meta. Detalhe, a meta da inflação, CMN determina, e o Bacen, através do Copom, determina a taxa Selic meta, que é a tabela FIPE do dinheiro, tá? Então o Copom divulga a taxa Selic meta, ou define, melhor dizendo. Os integrantes são o presidente do Bacen mais seus diretores, e eu me reúno 8 vezes por ano, uma reunião de 2 dias, para definir o que acontece com a taxa Selic. Beleza? Legal. Então ela se reúne lá e define, vou aumentar a taxa Selic, vou reduzir a taxa Selic, vou manter a taxa Selic onde ela está. Mas por que ele define isso? Basicamente, como eu falei, por ser a referência, a tabela FIPE do dinheiro, ok? O Banco Central, o Comitê de Política Monetária, sabe que se eu baixo a Selic, se eu baixo essa tabela FIPE, ou seja, que é a tabela FIPE do dinheiro, todo mundo vai olhar para essa referência, essa tabela FIPE, e todo mundo vai negociar dinheiro mais barato. Porque se a FIPE cai, todos os carros vão olhar para aquela referência e serem vendidos mais baratos. E se sobe ao contrário. E quando eu tenho dinheiro mais barato, mais pessoas aumentam seu consumo, porque o dinheiro está mais barato, o crédito está mais barato, e é a taxa básica de juros. Todas as outras taxas são formadas a partir dessa meta de referência. Ok? Essa é a ideia.
Então, qual a importância da taxa Selic meta, né? Que o Copom define 8 vezes por ano? É justamente isso aqui. Todos os dias o banco A troca dinheiro com o banco B. E aí, entre eles, quando o banco A troca dinheiro com o banco B, o banco A, isso acontece todos os dias, tá? O banco A pede uma garantia para o banco B. E o banco B manda títulos públicos, né? Então, nesse caso tá o A, né, mandando pro B, mas enfim, um banco troca dinheiro com outro banco. E aí ele manda título público como garantia, falando assim, olha aqui, ó, me empresta dinheiro, você me empresta, eu te mando esse celular como garantia. Fica com você, depois você me devolve. Né? Quando eu quitar a sua dívida com você. Os bancos fazem isso todos os dias entre eles. Porque um dia o Itaú emprestou muito dinheiro e precisa de dinheiro para fechar sua tesouraria. Todos os dias acontece isso. No outro dia, o Itaú captou muito dinheiro, sobrou dinheiro aqui. Então ele empresta para um amiguinho que emprestou demais. Todos os dias isso acontece nas agências bancárias. E aí, quanto que um banco vai cobrar de outro? Ele usa a tabela FIPE como referência. Então, eu uso a... Lembra, o Copom define a taxa Selic meta, a referência. Eu empresto dinheiro para você. O que eu uso? A referência. Então, quando a Selic meta está mais alta, eu vou emprestar entre os bancos com dinheiro mais alto. Quando a Selic meta está mais baixa, os bancos emprestam dinheiro entre eles mais baixo, com um custo mais baixo. E assim, se um banco pega dinheiro com outro a custo mais baixo, ele vai emprestar também mais baixo para os seus clientes. Então é assim que o Copom aumenta consumo, né? Mandando dinheiro mais, ou trocando essa referência, essa tabela FIPE, para que os carros sejam negociados mais baratos, ou aumentando a taxa Selic para que os carros sejam negociados mais caros. E assim eu coloco mais dinheiro ou menos dinheiro em circulação na economia. Tá? Aí olha só, bom, beleza. O Copom lá define a tabela FIPE, define a Selic meta, que vai ser a referência. Só que eu posso vender meu carro abaixo da FIPE ou acima, dependendo se você quer muito meu carro ou não. Então, a taxa efetiva que o mercado pratica, que vai ser perto da FIPE, claro, né? É o que chama de Selic Over. Sempre que falar em taxa over, é a taxa efetiva do mercado, taxa realizada pelo mercado, tudo bem? Então, o Copom define a referência, né, a Selic meta, ok? E a Selic Over, quem define é o próprio mercado, né? Porque, de novo, meu carro na FIPE pode valer 100 mil, só que eu nunca consigo vender pela FIPE, né? Quando eu vou comprar, eu pago a FIPE. Quando eu vou vender, eu vendo abaixo. Então, aqui é como se fosse o valor efetivo do carro que eu vendi, e aqui é como se fosse a tabela FIPE, né? A minha referência para vender. Ok? Então, todos os dias os bancos trocam dinheiro entre eles, e quando manda título público como garantia, vai usar a taxa Selic meta como referência. Então, um Bacen baixa a Selic meta, os bancos negociam entre eles com dinheiro mais barato. E empresta mais barato. Ou sobe a Selic meta, os bancos negociam entre eles mais caro, porque essa é, olha o nome, taxa básica da economia. Essa é a ideia. Ok? Aí, você tem que entender que a Selic tem duas funções, né? Então, quando a gente pega uma Selic a 15%, e não precisa decorar quanto tá? Lucas, agora tá 10, tá desatualizada a aula. Não, é só... De novo, eu nem tô pegando a Selic real hoje, tá? Mas é muito mais para você entender a lógica. Ela serve como taxa básica de juros, ou seja, é a primeira camada para formar as outras taxas. Então, quando a taxa básica de juros está mais alta, tudo vai ficar mais alto. E os bancos emprestam mais caro. Quando a taxa básica de juros cai, tudo fica mais barato. E os bancos emprestam mais barato. E também serve para captar grana do governo. Né? Porque a Selic remunera os títulos públicos federais. Remunera o governo é deficitário. Então o governo, quando emite títulos para pegar dinheiro de investidores estrangeiros, por exemplo, até nós, ele paga boa parte do que ele paga com a Selic. Então, quando tem uma Selic alta, investidores estrangeiros vêm mais para o Brasil. Então tem mais entrada de dólar por aqui. Fica mais atrativo para o mundo. Só que, claro, né, eu estou pagando taxa de juros mais alta para me financiar. Inclusive, eu antecipei... Então a Selic tem essas duas funções. Taxa básica de juros e também financia as dívidas do governo. Inclusive, eu antecipei a vida real na prova de vocês para trazer isso aqui, esse infográfico que eu mandei. Ó. Impacto da alta da Selic nas contas públicas. Então a Selic remunera
os títulos que eu emito, olha só, em 2021 eu pagava 312 bi em juros. De 2021 a 2024 subiu muito os juros. Né? Eu passei a pagar mais de 2 vezes em juros. Por quê? 2021 a 2024 eu tive alta na taxa básica de juros para conter a inflação. Só que isso não vem sozinho, né? Eu também pago mais juros para todos os títulos que eu estou emitindo. Então aumenta meu custo de juros. Por quê? Porque a Selic tem essas duas funções. Taxa de captação do governo e também taxa básica de juros, tá bom? Beleza, Lucas. E esse tal de CDI ou DI, que também é uma das principais taxas de renda fixa? Ora, os bancos, como eu falei ali antes, trocam dinheiro todo dia entre eles. Quando eu troco dinheiro entre eles e eu tenho título público para mandar para outro amiguinho como garantia, sai a Selic Over, né? Sai a taxa Selic Over, a taxa efetiva usando título público. Quando eu não tenho título público para te mandar, não tenho esse celular para te mandar, eu te mando um recibo dizendo, eu vou te pagar. É um certificado de depósito interbancário, CDI. Né? Certifico que você fez um depósito interbancário entre bancos. CDB, certificado de depósito bancário, é quando eu, Lucas, deposito no banco. Certificado de depósito bancário. Certifico que você fez um depósito aqui. E CDI, certificado de depósito interbancário, é quando o banco empresta para banco. Só que não tem garantia nenhuma, diferentemente ali atrás no outro slide, quando tinha garantia de título público, esse celular garantindo, se eu não quitar, você fica com o celular. Aqui no CDI é um certificado, você corre o risco do banco especificamente, de banco com banco. Aí quando eu tenho uma taxa média, sai a taxa CDI. Mas qual referência que eles usam, Lucas? Também usam, né, a Selic Meta. A Selic Meta, por que ele é também usado aqui? Porque ela é a taxa básica de juros. Eu falei ali antes, ela é a camada de baixo que forma todas as outras. Então, quando eu tenho a Selic Meta subindo, eu vou ter a CDI subindo também, porque os bancos emprestam entre eles mais caro, mesmo quando é sem garantia, né? Entre eles, certificados de depósito interbancário. Tudo bem? Tudo bem, Lucas, entendi, beleza. Então sobe a Selic, sobe o CDI. Sobe o CDI, os bancos emprestam mais caro entre eles também, mesmo quando não tem garantia, lógico, porque subiu a referência, sobe tudo, tá? E a TR, Lucas, a taxa referencial, ela é um índice de correção monetária, taxa referencial. Então você pega, por exemplo, né, a poupança, ó, correção monetária, atualização monetária. A poupança paga juros mais TR, é atualização do seu dinheiro. Então, além de juros, por exemplo, 0,5% ao mês, né, quando a Selic estiver alta, tem mais uma atualização monetária, correção monetária, atualização da grana. É como se fosse, digamos assim, ó, você ganha juros mais inflação. Só que, né, TR não paga inflação, logicamente, né, mas a ideia é essa, para repor o seu dinheiro, né? Calculado e divulgado pelo Banco Central, incide sobre poupança, FGTS e créditos imobiliários bem antigos, tá? Hoje não é assim mais que funciona. Mas enfim, como é que a gente chega no cálculo da TR? Então não precisa decorar a fórmula em si, né? Mas ela vem de uma taxa básica financeira dividido por um redutor que o Banco Central no canetaço define, né? A taxa básica financeira vem da remuneração das LTNs, Letra Tesouro Nacional, os títulos pré-fixados do governo, ok? Então, é LTN dividido por um redutor do Banco Central, né? Um canetaço que o Banco Central dá lá. Vem muito zerado faz muito tempo, muito perto de zero, ou seja, não corrige porcaria nenhuma, porque na prática é custo para as instituições, né? Então, pega a poupança, vai ter que corrigir pela TR. Então, no canetaço, o governo acaba deixando isso abaixo do que deveria, tá? E também tem uma taxa de longo prazo. A taxa de longo prazo, TLP, é utilizada nos financiamentos do BNDES, Banco Nacional do Desenvolvimento Econômico e Social, tá? Que empresta juros subsidiados, tá? Então, desde 2018 ela usa essa taxa. Antigamente ela usava a taxa de juros de longo prazo, talvez você conheça ela, tá? A taxa de juros de longo prazo era definida pelo Conselho Monetário Nacional, muito subsidiada, então o BNDES estava captando dinheiro público, né, pagando Selic. Olha mais uma vez a Selic onde é que impacta, né? O BNDES é do governo, né? Então o BNDES pegava dinheiro, a Selic, a 12, 15% ao ano e emprestava a TJLP. Então era mais ou menos assim, né? Ficava aqui o BNDES no meio, né? BNDES.
BNDES, que é Banco de Fomento, né? Ele pegava dinheiro, a Selic, né? Então pagava 15 ao ano, por exemplo, e emprestava a taxa de juros de longo prazo, 6 ao ano, que era o CMN determinava. Ou seja, eu pagava 15, emprestava 6. Tinha um prejuízo fenomenal aqui. Então os caras tentaram dar uma melhorada nisso e pegaram e falaram assim, bom, né? Você vai parar de emprestar a TJLP e passa a emprestar a TLP. O que é TLP? Vai ser cobrado, ao invés de 6% ao ano, vai ser cobrada inflação mais a parte de juro real da NTNB, tá? A NTNB, que é o título público, paga, por exemplo, 6% mais IPCA. Então ele pega esse 6% e pega por um pedaço de IPCA que o Bacen define, tá? Então é mais ou menos como se estivesse cobrando a mesma coisa de uma NTNB de 5 anos. Então acaba ficando meio que no 0 a 0 entre o dinheiro que eu capto e o dinheiro que eu empresto. Então substitui a TJLP por uma questão que estava um juro muito subsidiado. Beleza? Então, a parte mais importante é entender o entendimento da taxa Selic, que é a taxa básica de juros. Quando eu baixo a taxa básica de juros, baixo a tabela FIP, então todos os carros são negociados mais baratos. Então, em tendo todos os carros negociados mais baratos, só que nesse caso é dinheiro, né? O dinheiro fica mais barato na economia, mais pessoas consomem. E aí, claro, depois eu vou estar gerando inflação pelo aumento de consumo, depois eu resolvo, né? Então, ele é o aumento de produtividade. Tá bom? Aqui tem um resuminho bem legal para vocês, né, do que a gente falou aqui na nossa tabela de hoje. Então, Selic meta é a taxa básica da economia, Copom define 8 vezes por ano, né? Então, é apenas a tabela FIP, tudo bem? A over é a taxa efetiva, definida pelo próprio mercado, né, que vai remunerar os títulos do Tesouro, né, porque serve para a taxa efetiva que eu estou pagando pelos meus títulos, né? Então, taxa efetiva. DI ou CDI é a taxa interbancária, certificado de depósito interbancário, utilizado nos títulos de renda fixa. CDI e Selic Over vão dar mais ou menos sempre juntos, né? Muito parecidos, tá? ATR, taxa de referência, calculada pelo Bacen. Lembra, né? Vem da taxa básica financeira, ou seja, das LTNs, dividido por um redutor do Bacen. E TLP substituiu a TJLP, né? Utilizado no financiamento dos BNDES, paga IPCA mais juro real, tá bom? Essa é a ideia dessa aula aí, a base da economia, nós falamos por aqui, lembrando, né? Tô com a minha camiseta, tô aqui nesse slide, qual o seu porquê? O que te move? Pessoas sem porquê são pessoas vazias. O que te move? Por que você está estudando? Quando você estiver desmotivado, lembra do seu porquê. Por que você está fazendo o que você está fazendo? Isso é propósito. Isso faz com que você continue mesmo quando você tiver, às vezes, dias não tão motivados, que todo mundo tem. Tá bom? Fala aí, tubarão, que demais que você chegou até aqui. Você sabe que a grande maioria das pessoas, não só em aulas, mas não chegam até o final. Elas param na metade, simplesmente assim. Pois bem, se você gostou, deixa o seu like aqui nesse vídeo. E também eu quero te dizer que essa aula aqui faz parte do meu curso completo para as novas certificações da Ambima, que estão todos esses cursos disponíveis lá no meu site, tá bom? Então, super beijo, clica aqui embaixo e vem comigo, porque no meu curso completo você tem acesso a todas as aulas, não só essa aqui. Valeu, tamo junto e até a próxima. Fui!